Oi, Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no Clube de Contadoras com a presença da Soraya. A Soraya vai falar de um assunto mega legal com a gente, que é sobre processos. Soraya, fala um pouco para nós a respeito da importância dos processos numa empresa. O empresário ele vai conhecer a sua empresa, todos os processos, ponta a ponta. Quando a gente fala em gestão por processos, a gente não está dizendo apenas de um formato de organização. Nós estamos dizendo de uma organização num amplo conhecimento desses processos e principalmente esses processos agregados ao negócio da empresa. Não basta você colocar um modelo de processo para a sua empresa para formatar organização, mas sim, esses processos eles são adequados para o negócio da minha empresa? É a primeira pergunta que o empresário ele tem que perceber e entender. A partir daí sim, você começa a estruturar esses processos. E como que é feito isso, Soraya? Quais são as etapas? Como é esse trabalho? Para você modelar processos, né, você precisa de toda a fase de conhecimento desse processo. Então, a primeira fase é você conhecer esses processos com os donos dos processos. Quem são os donos dos processos? As pessoas que estão envolvidas no fazimento de cada processo. Então nós iniciamos com uma entrevista com as pessoas envolvidas, né? E identificamos como elas desenvolvem os seus processos de trabalho. E é engraçado quando isso acontece, porque os próprios colaboradores, eu costumo dizer que eles são os consultores internos, porque eles conseguem enxergar como o processo ele deveria estar adequado. E muitas vezes na entrevista é engraçado, porque ele responde o que seria o ideal, né? E aí o consultor obviamente vai entender, vai formatar a pergunta de uma maneira que você tenha que levantar como realmente estão aqueles processos, né? Não como ele deveria estar. Mas é interessante porque o próprio colaborador ele percebe como deveria estar. Já te dá a resposta, Ele né? já te dá a resposta, né? Então você faz essa primeira entrevista, e é a entrevista mesmo, é sentar do lado do colaborador, levantar esse processo, entender como ele enxerga, porque quando você tem um colaborador que já entra dentro de um formato, que toda empresa já tem o seu formato, já tem o seu modelo de trabalho, né? Ele já tem aquele mecanismo, até porque ele já vem de experiências anteriores, né? Depois que você levantou esse primeiro processo, você desenha esse processo como ele está atualmente, para que todos os envolvidos no processo consigam enxergar como a empresa está realmente, né? Dentro da sua modelagem de processo atual. Com esse desenho é onde você identifica todos os gaps, todos os problemas que estão truncando o andamento desse processo. Soraya, eu achei muito bacana, enquanto você está falando, eu fui pensando, né, na importância desses processos na ligação com todos os seus parceiros, né? E aí, na contabilidade, muitas vezes, a gente tem muita dificuldade na ligação, na relação, por conta do processo que o nosso cliente não tem nem visão. Eu queria que você falasse um pouco, né, da importância desse papel, de como isso pode facilitar essa comunicação entre o contador e o empresário. O contador ele tem um papel fundamental, porque ele passa a ser um agente, né? Porque o contador ele tem o primeiro contato, na hora que ele vai colocar todas as diretrizes legais, né? Ele acaba identificando que muitas vezes o empregador tem uma falha ali. Eu vi até um vídeo seu muito interessante que você dá uma dica muito simples falando sobre a planilha de fluxo de caixa, que é uma ferramenta que faz parte de um processo de gestão, mas que muitas vezes o empresário ele não consegue identificar. E o contador aí já identificou. Mas o contador ele está ali para fazer toda a parte legal, tributária, funcionar dentro de um processo. E como fazer esse processo funcionar? Então é aí onde entra a consultoria em modelagem e mapeamento de processos. Né? É uma máquina, né? É uma máquina, é uma engrenagem. Sim. E o mais importante da gestão por processos, e veja que eu falo gestão por processos, né? Eu não falo gestão de processos, né? E quando a gente fala gestão por processos, eu tenho que enxergar, identificar esses processos ponta a ponta, né? Vamos pegar como exemplo uma fábrica, eu diria que é desde o chão de fábrica até a diretoria. Eu me importo com
com todos os fatores externos e internos. Eu me importo com as pessoas envolvidas no processo, por exemplo, que estão externos, que é o que a gente chama de stakeholders, né? Então pode ser até um fornecedor, até a comunidade, né? Sim. Então tudo isso faz parte da gestão por processo. Quando você coloca a cadeia de processos correta, né? Ou, melhor dizendo, mais adequada para o seu negócio, você consegue trazer uma comunicação integrada, né? Que faz essa engrenagem funcionar de uma forma única. Posso Né? fazer mais uma pergunta? Pode. Pode, Elaine. Elaine é minha mediadora em Ela fala com muita pergunta. Que tamanho adequado para a empresa começar a pensar no processo? Quando ela deve pensar no processo? Então, muito boa a sua pergunta, porque assim, os empresários eles entendem que só as grandes empresas, né, precisam de uma gestão por processos. Não. Eu ia até falar isso, porque a ideia do mercado é que a gestão por processo está associada à certificação ISO. São linguagens diferentes, que traz sim uma organização, mas com enfoques diferentes, com objetivos diferentes. Qualquer procedimento que você coloque dentro da empresa que venha buscar uma certificação, vamos pegar aí como exemplo, né, a ISO 9000, enfim, tem que entender o seguinte: eu vou organizar, vou deixar redondinha a minha empresa? Sim, você vai dentro de uma busca de certificação. Essa certificação, ela não tem uma visão exata, não é a função dela ter essa visão se esses procedimentos, essa organização vai otimizar processos, reduzir custos, qualificar. É assim, aqui estão as normas. Para você ter a certificação, você precisa seguir essas normas. É como se você fizesse, assim, vou trazer para o nosso mercado de contabilidade de OAB, é como se você fizesse a faculdade e tivesse o diploma. Mas para que você atue realmente, você precisa ter uma prática e realmente ter a funcionalidade da ação, que seria isso, né? Então, se você tem a certificação ISO, você tem o diploma. Exatamente. Mas não quer dizer que você está apto a trabalhar. Exatamente. Então, alguns empresários me perguntam: mas eu estou implantando a ISO. Legal, você já vai ter sim uma organização. Obviamente que vai ter. Mas quando a gente fala em gestão por processos, nós estaremos colocando, né? Estamos colocando uma modelagem de processos que não visa só organizar para uma certificação, mas sim para trazer um resultado para a tua empresa de redução de custos. Interessantíssimo, como ela falou agora. A gente minimiza custos, a gente valoriza as pessoas que trabalham com a gente, aproveita melhor a disposição daquele colaborador que está ali para fazer as coisas para você, Melhora a evita relação com dor o de fornecedor. cabeça, melhora a relação com fornecedores. Olha como trabalhar com o processo E assegura a qualidade. e fortalece a cultura da empresa, né? Fortalece a marca Fortalece também, muito. né? Que bacana você trazer todo esse conhecimento aqui para o nosso público, Soraya. Nós temos muito a agradecer a você. Obrigada Sim. pela oportunidade, né? Hoje foi muito legal, muito bacana esse assunto. Super curti falar com a Soraya sobre isso. Dá um like pra gente, manda coraçõezinhos, como diria a Rosário. Manda perguntas, fiquem à vontade, curtam o Clube de Contadoras, tá certo? Gente, um beijo enorme, até a próxima.